Você já pensou em investir para o longo prazo em um tipo de ativo que tem benefícios muito bons que você não encontra em nenhum outro tipo de ativo no mercado e ainda assim com um grande potencial de retorno? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar os principais benefícios que nós temos na previdência privada. E como eu já disse antes, e vale a pena ressaltar, alguns desses benefícios você não vai encontrar jamais em nenhum outro tipo de ativo que nós temos no mercado. Eu me chamo Aleph Nogueira e você está no canal Riqueza Inteligente. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a previdência, explicando como que ela funciona, os tipos de previdência, questão de ativos, enfim. E eu não vou me aprofundar tanto aqui nesse assunto, porque já tem esse vídeo. Então, se você se interessa, já clica no card que está aparecendo aqui na tela para ver o vídeo completo falando sobre a previdência. Mas para não deixar pontas soltas aqui, para você que está aqui hoje, a previdência é uma ferramenta de acúmulo de capital para que você consiga se aposentar com mais tranquilidade, para que você tenha um complemento de renda ou uma renda completa na sua aposentadoria ou um dinheiro para utilizar em momentos de necessidade. Nós temos 5 benefícios principais aqui que valem destaque para a previdência. Nós temos aqui o benefício tributário, nós temos a portabilidade, a sucessão patrimonial, um estímulo para poupar e investir e o diferimento fiscal. Vamos começar falando sobre o diferimento fiscal. Dependendo do tipo de previdência que você escolher, você pode deixar de pagar um imposto agora no presente e pagar no futuro, depois que o seu dinheiro já rendeu alguns rendimentos para você, o que é uma ótima oportunidade. A gente deixa de pagar o imposto agora para pagar lá na frente e ainda por cima, dependendo de qual forma de imposto você escolher, pagar um imposto muito menor do que você iria pagar hoje. Vai depender muito da forma que você vai decidir pagar esse imposto. Se vai ser usando a tabela regressiva ou progressiva. Na regressiva, a gente consegue o mínimo de imposto possível, que é 10%. Tá? E se você pegar aí na renda fixa, o mínimo de renda fixa, por exemplo, é 15%, e na previdência, investindo em renda fixa, a gente consegue chegar até 10%, e em casos muito raros, a gente consegue não pagar nada, ou seja, ter uma isenção de imposto, ou pagar 7,5%, mas são casos muito raros quando você investe na tabela progressiva. E embora sejam muito raros, é necessário a gente falar que sim, porque é uma grande vantagem. Mas vamos lá, o deferimento fiscal funciona assim. Você consegue, investindo através do PGBL, e se você faz a declaração completa do imposto de renda, reduzir o quanto de imposto que você paga sobre a sua renda. E essa porcentagem de quanto você consegue diminuir da sua renda pode chegar a ter 12%. Um exemplo, se você ganha 100 mil reais por ano, você precisa pagar ali 27,5% sobre esses 100 mil reais. Mas se você utilizar do PGBL para investir até 12% da sua renda tributável, você não vai pagar 27,5% sobre 100 mil, e sim sobre 88 mil. Então você deixa de pagar imposto sobre aqueles 12 mil agora, e um imposto altíssimo de 27,5%, e dependendo de qual imposto você escolher, e dependendo de qual prazo que você for carregar esse ativo, você consegue pagar, por exemplo, 10% daqui 10 anos, sobre esses 12 mil, e nem vai ser 12 mil mais, vai ser muito maior o valor, porque você investiu e esse dinheiro rendeu ao longo dos tempos. Isso se você escolheu um ótimo fundo de previdência. Esse benefício é muito bom, principalmente se você tem uma renda tributável e não quer pagar muito imposto sobre ela. No segundo benefício, nós temos a portabilidade, que é uma mão na roda, vamos dizer assim. Por quê? Quando você quer investir em um outro ativo e você já tem um dinheiro investido, você precisa normalmente resgatar aquele ativo ali, pagar o imposto de renda sobre aquele ativo e depois investir em outro ativo. Com o PGBL ou o VGBL, qualquer uma dessas duas previdências, você tem o poder de fazer a portabilidade. Como funciona isso? A portabilidade é simplesmente você pegar de um fundo aqui que você investiu, um fundo de previdência, e ele não está te rendendo muito bem, pegar desse fundo e colocar em outro fundo que você acredita que seja muito melhor. Isso sem precisar fazer nenhum resgate. Coisa que se você fizesse o resgate, você teria que pagar o imposto naquele dia, naquele momento, que poderia ser muito alto, e começar uma previdência do zero, o que não é muito bom, visto que previdências são investimentos de longo prazo. Por isso eu considero esse benefício um dos melhores que a gente tem aqui na previdência, porque você não precisa fazer o resgate para trocar de ativo. E quando você paga o imposto de renda, quando você resgata aquele ativo, aquele dinheiro que ficou no imposto,
é dinheiro que deixa de trabalhar para você. Por isso, eu gosto dessa vantagem aqui, que é a portabilidade. Então, posso pegar de um ativo e trocar para outro sem pagar nada. Isso se você tiver em um veículo bom, em uma corretora, em um banco bom, que te dê essa chance, né? Porque tem bancos e corretoras que cobram essa taxa de portabilidade para você trocar de um ativo para o outro. E lembrando que você pode fazer a portabilidade ou de todo o dinheiro, ou de apenas uma fatia do dinheiro. Você não precisa enviar todo se você não precisar, se você não quiser. Então, se você está numa previdência ruim, que não está rentabilizando muito bem, está perdendo para o CDI, e você analisou outra que está com uma grande porcentagem de rentabilidade, que tem ali no longo prazo um grande ganho de capital, e você acredita que ela vai ser melhor, você pode fazer a portabilidade e não precisar resgatar seu ativo e pagar o imposto de renda agora. Coisa que a gente faz nos ativos comuns, como, por exemplo, nas ações, em renda fixa, de CDBs, LCIs, LCAs. Então, é algo muito importante aqui para a gente. Agora, de terceiro benefício, nós temos a sucessão patrimonial. Como você já sabe, nós somos seres orgânicos, nós temos um limite de quanto a gente pode viver, ninguém aqui vai viver para sempre. E quando a gente chegar nessa última parte do ciclo da vida, no momento que a gente deixa esse plano, acredito eu, pelo menos da minha parte, eu gostaria que meu dinheiro, que minha riqueza ficasse para os meus herdeiros, para meu cônjuge, minha família, de uma forma muito simplificada, sem ter que ir para inventário, sem eu ter que pagar altos emolumentos e custos advocatícios para resgatar esse valor. Em um momento de perda, um momento que as pessoas estão passando ali por um problema de perda, né? Um momento triste. E aqui na Previdência a gente consegue passar esses ativos, essa riqueza para os herdeiros sem demais complicações, sem dores de cabeça. E esse valor vai para os nossos beneficiários, os nossos filhos, quem quer que seja, de uma maneira tranquila, sem passar por inventário e sem ter dor de cabeça por pagar emolumentos, custos advocatícios, o que é muito bom. Além disso, o VGBL, principalmente, a gente não paga o ITCMD, que é o Imposto de Transição sobre Causa, Mortes e Doação, que varia de 4% a 8%, dependendo do estado. No VGBL, a gente já não paga isso, porque ele é considerado como se fosse um seguro de vida. Então, a gente já passa com ele ali sem precisar ir para inventário e vai direto para a pessoa. Já o PGBL tem uma discussão sobre se deve pagar ou não ITCMD sobre ele. Isso é uma jurisdição que vai depender de estado para estado. Tem estado que cobra e tem estado que não cobra. E um ponto muito importante que vale citar aqui sobre a Previdência é que ela é considerada como se fosse um seguro. Ela é impenhorável, ela é inconfiscável, o que é muito bom para a família porque gera essa liquidez. Agora vamos supor que uma pessoa faleceu e deixou uma herança de 500 mil para sua família. Esse valor, ele vai para inventário, certo? Vão ter uns custos advocatícios para conseguir acessar esse valor, que chegam de 20% até 22%, dependendo do estado. Isso, sobre os 500 mil, chegaria aí na faixa de 100 mil reais. Ou seja, é um dinheiro que teria sido gasto para acessar aquele valor que ficou no inventário. E a Previdência auxilia nisso porque ela já vai para a mão da família, vai para a mão dos beneficiários de uma forma tranquila, e esse valor da Previdência poderia ser utilizado pelos herdeiros para acessar recursos que ficam no inventário, como, por exemplo, imóveis. Por isso, a Previdência ela evitaria as pessoas de pagarem ali um imposto, pagarem multas e juros sobre o que elas conseguiram de herança e impostos e multas que normalmente têm um prazo ali de 30 dias e o pior de tudo, em um momento de perda, um momento de muita tristeza para essas famílias. Outro ponto muito importante é o estímulo para poupar e investir. Esse ponto é muito importante principalmente se você trabalha para alguma empresa privada e essa empresa tem sua própria previdência. Porque normalmente quando você investe na previdência da sua empresa, você, por exemplo, colocou R$1.000, eles vão também colocar R$1.000, ou seja, você já começa ganhando 100% do seu valor. Você colocou 1.000 e já fica com 2.000. É claro que não é tão fácil assim. As empresas agora elas têm um processo ali de segurar aquele dinheiro por um momento, porque normalmente as pessoas não ficam tanto tempo no trabalho quanto ficavam antes. Conforme o tempo vai passando, as pessoas estão ficando cada vez menos em um emprego, estão migrando rapidamente. E essa é uma forma de eles não pagarem a previdência, por exemplo, para uma pessoa que não vai ficar ali por muito tempo. E como que funciona isso? Quando você colocar, por exemplo, R$1.000, a empresa também vai colocar R$1.000. Mas aquele dinheiro que ela colocou não vai ser seu até um determinado período que varia ali de 3 a 5 anos que você precisa permanecer na empresa. Aí varia de empresa para empresa e você precisa verificar com a sua ali nas letras miúdas do contrato para saber
quanto você deve permanecer na sua. E se esse período for muito longo, é necessário que você estude e veja se faz sentido para você permanecer ali e investir nessa previdência, ou se não tem tanto sentido assim, já que você vai sair antes de receber aquele valor. E o pior de tudo, ainda por cima, é se você investir nesse fundo, sair antes, não receber esse valor extra que eles te pagam, e ainda por cima o fundo que você investiu ali ser um péssimo fundo de previdência. E aqui, para finalizar, na quinta e última vantagem sobre a previdência, nós temos o benefício tributário. Esse é um ponto muito importante, porque dentro do PGBL ou VGBL não há incidência de come-cotas, que é uma antecipação do imposto de renda que ocorre semestralmente, em maio e novembro. Essa antecipação de imposto de renda ocorre na maioria dos fundos de investimento que nós vemos, com a exceção de poucos fundos, como por exemplo fundo de ações, fundos de debêntures incentivadas, entre diversos outros. Mas é um ponto muito importante a ser dito aqui, porque tem certos fundos que você consegue investir e pagar o come-cotas. Esse come-cotas é uma antecipação de imposto, então logo que você paga esse imposto, esse dinheiro que saiu, ele deixa de trabalhar para você, o que no curto prazo pode não causar diferença nenhuma, mas que no longo prazo pode causar uma diferença gigantesca. E como a gente está falando aqui de longo prazo, na Previdência a gente tem essa proteção, não tem essa incidência de come-cotas, e nós só vamos pagar o imposto de renda no final, quando formos usufruir dos recursos que a gente investiu hoje. Então, é basicamente isso. Ao invés de você pagar imposto todo ano em maio e novembro, aqui na Previdência você só pagará no resgate. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu gostei, pois o YouTube vai ver que esse vídeo é muito bom e vai recomendar para cada vez mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal. Atualmente nós temos uma meta de 1000 inscritos para o final de outubro e eu conto com a colaboração de você para que a gente alcance essa meta. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, continue aqui comigo. Novamente, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!